Olá, galerinha dos estudos. Estamos aqui hoje para justamente voltar ao assunto de sistema circulatório. Gente, todos os seres vivos, eles precisam de substâncias em todas as células: oxigênio, alimento, sais minerais, água. A grande diferença é que alguns têm um sistema especializado para realizar esse transporte dessas substâncias e outros não têm esse sistema especializado. Como nós vimos um pouquinho quando a gente estava falando do oxigênio, né? Nós vemos que alguns seres vivos transportam seus nutrientes, seu oxigênio, tudo que ele precisa em cada célula através de estruturas denominadas de difusão. Então eles transportam de células para células, enquanto que outros seres vivos, eles têm uma necessidade mais rápida desses nutrientes, eles precisam dessas substâncias de forma mais eficaz e rápida, tem um sistema especializado para isso. Então, o que é o sistema? Um conjunto de órgãos, é um conjunto de estruturas diferentes que vão fazer esse transporte de forma mais rápida e eficaz dessas substâncias. Então, leva essas substâncias mais rápido. Isso faz com que eu tenha seres vivos que podem ter grandes portes, que possam ter eh, uma grande produção de energia, sejam bastante ativos, justamente por ter esse sistema que vai levar essas substâncias de forma muito, muito, muito rápida, tá bom? Nós temos vários tipos de sistemas diferentes, e aí a gente vai falar um pouquinho justamente desses sistemas, tá bom? Vamos fazer a analogia. O que é essa analogia? É comparar uma coisa com a outra, entre os diversos tipos de circulação. Numa casa, a circulação da água ocorre através dos canos e bomba hidráulica. Então, para levar a água de um lugar para o outro, né, eu vou ter justamente os canos que conduzem e uma bomba para ter força para levar essa água. Se eu não tiver uma pressão, uma força para levar essa água não vai justamente chegar às torneiras. E é muito parecido nos seres vivos. Seres vivos, eles têm um conjunto de canos para levar nossas substâncias e também tem uma estrutura de uma bomba hidráulica justamente que é para fazer essa modificação, justamente levar essas substâncias, né? Elas não vão sozinhas, elas precisam ter uma força para levar elas. Nos vegetais, como nós já estudamos esse ano, né? Nós temos o xilema e o floema, que conduzem essas substâncias, e aí nós temos pressão osmótica, que vai levar essas substâncias, né? Nós temos a pressão gravitacional, que vai também conduzir essa substância para baixo, e também a distribuição dessas substâncias quando a água com os sais minerais sobe, o açúcar mais facilmente desce, tá bom? Então aí nos vegetais é só para relembrar, tá? Já nos animais é um pouco diferente. Nos animais, a circulação das substâncias são transportadas por vasos sanguíneos, né? E aí eu tenho as artérias, que são justamente estruturas que conduzem sangue com maior concentração de oxigênio, e eu tenho as veias, que conduzem justamente o sangue com maior concentração de gás carbônico, tá bom? As artérias podem se dividir em arteríolas, que são artérias de fino calibre, menores, mais finas, e as veias são vênulas, que também são estruturas de fino calibre. E a nossa estrutura de bomba d'água, aquela que dá a pressão e a força, né, para conduzir justamente o sangue, é o nosso coração, que é um órgão oco e muscular, que a força desses músculos é que vai impulsionar justamente o sangue, né? O líquido sanguíneo que está dentro das veias e das artérias. Tá bom? Bora fazer aqui uma comparação um pouquinho, né? No caso do edifício, eu tenho uma caixa d'água, que essa caixa d'água vai suprir essa pressão para formar essas estruturas. Nos vegetais, os xilemas e floemas, e nos animais, as artérias e as veias, e também tem o coração, que vai fazer essa movimentação das substâncias, tá bom?
Sistema circulatório. Tipos de sistemas de transporte. Nós temos, que eu já falei um pouquinho, né? Nós temos a circulação aberta ou lacunar. O que é a circulação aberta ou lacunar? É a circulação em que o sangue sai dos vasos sanguíneos. Então, ele chega a sair dos chamados canos ou tubos, né? Um pouco diferente. Canos ou tubos, a gente sabe que é veias e artérias. Então, ele sai de dentro dessas estruturas para poder levar essas substâncias para cada célula. E eu tenho um sistema circulatório fechado, em que o sangue, ele propriamente não sai, a maior parte dos elementos não sai. O que pode sair são os líquidos, que são chamados de líquidos intersticiais, que levam essas substâncias, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais. Vamos começar pelo aberto. Olha, o sangue circula dentro dos vasos sanguíneos, aí ele tem as chamadas lacunas, em que esse sangue ele sai de dentro do vaso sanguíneo, olha. Sai lento para as lacunas encontradas nos tecidos e volta de novo para dentro, irriga os tecidos e volta de novo para dentro justamente dos vasos sanguíneos. Então, se o sangue sai do vaso sanguíneo, é circulação aberta ou lacunar. Se o sangue não sai, é circulação fechada, tá? Olha aí a fechada. Eu tenho o coração, o sangue chega no coração pelas veias, né? Aí as artérias conduzem o sangue para fora do coração e essas artérias vai até as arteríolas. As arteríolas capilares, eles têm a parede dela muito fina, e aí ele permite a saída de algumas substâncias. Sai um líquido, um pouco do líquido, que é chamado de líquido intersticial, que esse líquido vai irrigando justamente para as estruturas justamente dos tecidos. Aí lá eles vão levar o alimento, as matérias-primas, os sais minerais, o oxigênio, tá? Então as trocas gasosas só ocorrem nas arteríolas. Então só vou irrigar os tecidos quando eu chegar nos vasos sanguíneos mais finos. Vasos sanguíneos, as artérias mais grossas, não faz esse transporte, não faz essa saída, tá bom? E aí eu tenho os capilares, que são esses vasos muito finos. Dentre esses capilares eu tenho as vênulas. As vênulas são vasos sanguíneos que vão capturar, voltar o gás carbônico. O oxigênio vai para a célula, passa por difusão, né? E aí ele precisa voltar para o sangue, precisa voltar para o vaso sanguíneo esse gás carbônico. Esse gás carbônico ele vai passar pelas vênulas, tá bom? Essas vênulas conduzem esse sangue rico em gás carbônico até as veias. Gente, as células sanguíneas não saem do vaso sanguíneo, sai só um pouco do líquido sanguíneo, tá? A parte líquida do sangue, esse sai um pouco, só para ajudar a irrigar e oxigenar os tecidos. E aí, quando ele volta rico em gás carbônico, ele vai para a veia, até voltar para o coração. Por causa disso, nós temos dois conjuntos de tubos, as artérias e as veias. No caso do ser humano, se vocês já prestaram atenção, né, nós temos aqueles aparelhos para medir pressão e eles sempre dão dois valores, né? Por exemplo, o normal da pressão humana é 14/8. A pressão das artérias é bem maior do que a das veias. Então, esse 14 milímetro cúbico de mercúrio é a pressão dentro das artérias, enquanto que o 8, que é menor, é a pressão dentro das veias. Por isso que eu tenho justamente dois valores de pressão circulatória, pressão sanguínea, tá bom? Então, vamos dar continuidade aí. Nos vertebrados, nós temos diferentes tipos de circulação, tá? E tem também diferentes tipos de coração. Então vamos lá começar. Os peixes. Os peixes são os vertebrados considerados mais primitivos e mais simples, tá? Então eles têm circulação simples e completa. O que quer dizer circulação simples?
o sangue só passa uma vez pelos vasos sanguíneos, pelo coração, desculpa. Ele só passa uma vez pelo coração. Então ele passa pelo coração, vai para o corpo e aí acaba, e quando ele vai voltar para o coração de novo, já acabou a circulação. Então é uma circulação simples, porque só passa uma vez no coração. E ele só tem um átrio e um ventrículo. O que são átrios e ventrículos? São as cavidades dentro do coração. Então ele é o coração mais simples, só tem duas aberturas. Por eles terem só duas aberturas, eles têm mistura do sangue. Então, o sangue oxigenado e o sangue rico em gás carbônico, eles se misturam. Isso dá uma eficácia um pouco menor na oxigenação dos tecidos, tá? Mas ainda é considerado um sistema bem avançado para quem não tem sistema circulatório. Anfíbios e répteis. O sangue vem duas vezes no coração. Daí ele tem uma dupla, tá? Dupla circulação. E ele é considerado incompleto porque os sangues se misturam. O sangue arterial e o sangue venoso vai se misturar. Ele tem dois átrios. Um átrio vai trabalhar com sangue venoso e o outro átrio vai trabalhar com o sangue arterial. Então ele recebe o sangue rico em oxigênio no átrio direito e recebe o sangue rico em gás carbônico no átrio esquerdo. Só que ele só tem um ventrículo. E aí o que acontece? Os dois sangues caem no mesmo ventrículo. Então eu vou ter uma mistura de sangue arterial com sangue venoso. Existe uma exceção aí dentro dos répteis. Existe um único grupo dentro dos répteis que ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Por causa disso, a mistura do sangue é praticamente inexistente. Tem uma passagem, né, entre os dois ventrículos que permite uma mistura muito pequena, tá? Uma abertura pouco pequena e aí pode haver essa mistura de sangue venoso com sangue arterial, que são os crocodilianos. Os crocodilianos são 4 cavidades. Então ele tem dupla fecundação e incompleto, porque mistura. Dupla passa 2 vezes no coração e incompleto porque tem mistura. Menos é considerado, com exceção, os crocodilianos. Os crocodilianos são considerados dupla e completo, tá? Aves e mamíferos. Aves e mamíferos são considerados os vertebrados mais evoluídos. Por causa disso, eles têm um sistema circulatório bem complexo, tá bom? Então, eles têm dupla circulação e eles têm circulação completa. Quer dizer isso? O sangue venoso vai passar só por um lado do coração, por um átrio e por um ventrículo, e o sangue arterial vai passar pelo outro, átrio e ventrículo, pelo outro lado do coração. Então, não tem mistura. Eu tenho só o sangue passando por um lado do coração venoso e eu tenho só um sangue passando pelo lado do coração arterial. Então, não tem mistura do sangue. Daí ele ser completo. E aí eles têm 2 átrios e 2 ventrículos. O vídeo já está meio longo, eu vou parar por aqui e vou gravar outro, tá? Continuar.